Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje, 17 horas, a gente teve que fazer uma mudança no horário, mas a próxima semana volta a ser 8 horas. E eu tô aqui com o Arthur, com o Cláudio, com o Rui. E muito obrigado a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Nossos cumprimentos, nossa saudação aos colegas de estúdio e a vocês que nos acompanham de casa. É a quarta parte, né, deste capítulo, bem extenso, capítulo dedicado à técnica das evocações. E, para fechar com chave de ouro, nós vamos ver o questionário que Kardec dirigiu aos espíritos na parte final deste capítulo de número 25 de O Livro dos Médiuns, que é o manual dos médiuns, né? Guia dos médiuns e dos evocadores. Primeira pergunta, apreciemos. Interaja conosco pelo chat ao vivo, postando sua dúvida, sua observação, sua contribuição. Vamos dialogar, mantido o respeito, mantido o fundamento doutrinário, sempre será útil trocarmos ideias. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Resposta: toda a gente pode evocar os espíritos e, se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Perdão para o sotaque amazonense, que confunde o E com I, mas deu para entender que estamos nos referindo a uma resposta que permite vários desdobramentos, inclusive reflexivos, sobre a nossa prática. Me parece que, de maneira inconsciente, nós evocamos muitos familiares, conquanto não estejamos em sessões mediúnicas e nem sequer percebamos. Falta-nos fé para perceber tanto quanto o ato em si de evocação, bem como acreditar na presença, acreditar que esses seres nos acompanham, nos ouvem e respondem muito frequentemente, conquanto não encontrem um intermediário para registrar sua comunicação? Os amigos conseguem me ouvir? Sim. É interessante essa pergunta e essa resposta aí. Nós estamos tendo hoje uma dificuldade. Essa semana, por exemplo, eu conversei com 2 pessoas que nos procuraram para buscar informações espíritas. É claro que isso daí, vindo de uma pessoa que desconhece o assunto, e principalmente até teme o assunto, essas 2 pessoas vieram nos procurar, mas assim, já com um instinto de reserva, até tropeçam nas palavras para falar espírito ou espírita, né? Por desconhecimento. Tá. E aí você tem essa dificuldade tremenda, porque as pessoas acreditam que só os espíritas ou só os médiuns podem se comunicar com os espíritos. Então, é uma dificuldade muito grande de você abrir um diálogo com essas pessoas e explicar para essas pessoas que elas são espíritos e que, portanto, estão cercadas de espíritos. É interessante que, sem crítica nenhuma, mas a gente conversou com uma senhora católica, já veio falando das reservas da família, por ela procurar informações espíritas por uma questão de família. E essa questão aí, de certa forma, foi levantada.
Ou seja, nos procura porque acredita que só os espíritas podem falar com os espíritos. E já com o chamado pé atrás, né? Mas a minha família não pode saber, etc, etc e tal. Então, é uma grande dificuldade para você, como é que nós vamos dizer assim, situar a questão espiritual ou espiritualista primeiro para a pessoa, para depois, quem sabe, auxiliá-la naquilo que ela vem buscar. E isso se repete muitas vezes no chamado meio espírita, tá? Que só trocou um pouco as informações, quer dizer, a pessoa cuja religiosidade está bem afastada da questão espiritualista ou da questão espírita, ainda tem essa questão, né? Eu não quero mexer com os espíritos, eu não quero me envolver com os espíritos. No meio espírita, as pessoas nos procuram da mesma forma, dizendo assim, bom, eu sei que vocês têm médium, eu sei que você é médium, só troca as bolas. Tá muito triste, a gente sente uma tristeza muito grande, às vezes, quando vai iniciar um diálogo com as pessoas. Então, com as pessoas leigas, entre aspas, desconhecedoras realmente dos mais básicos fundamentos, ainda você tem... Mas está difícil, viu? Você ser procurado por uma pessoa que diz, olha, eu frequento, eu leio, eu sou, mas eu preciso de um médium, eu preciso saber. Está dentro dessa questão, como diz o Rui, aí essa pergunta e essa resposta abre um leque de coisas aí inimaginável, viu? A questão católica, eu achei um pequeno trecho bíblico lá, se não me engano, de Santo Agostinho. Vós estáis cercados por uma multidão de testemunhas. Ponto. A pessoa já regala os olhos e fala assim, lascou, né? Então, os caras estão me vendo. Mas é interessante isso daí, viu? As pessoas, por exemplo, sem conhecimento, procuram para ter uma informação de um ente querido, geralmente que partiu, e elas próprias nos dão a resposta. Olha, eu ando pensando muito, eu ando sonhando muito, dá a impressão que está do meu lado. E aí a gente senta e esclarece um pouquinho. Mesmo assim, as pessoas têm uma certa dificuldade. Aí você vai lá para a ponta do meio espírita, para a pessoa que está, às vezes, até imbuída de um trabalho, imbuída de um estudo, e ela tem quase que a mesma perspectiva. Eu não posso, eu não sei, tem que ter um médium, tem que ter uma reunião, tem que ser assim, tem que ser assado. É por aí. Essa pergunta aí a gente entraria por vários caminhos aí, viu? Realmente, infelizmente, ainda muito desconhecimento, né, sobre as questões relacionadas ao espírito, né, à espiritualidade, como se diz hoje em dia, as leis que governam isso tudo, muito misticismo, muito preconceito, e por isso que a gente, né, todos nós aqui, em vários momentos, não só agora, nos dedicamos à divulgação do espiritismo, para que aquilo que nós consideramos informações verdadeiras, porque afinal de contas a fonte primária são os próprios espíritos, né? Eles mesmos vêm nos revelar essas leis, né, que nos governam a todos, independente da crença. Então é como se hoje ainda tivéssemos pessoas renegando o fato da Terra girar em torno do Sol. Quer dizer, são leis desconhecidas para a grande maioria que simplesmente, por vezes, né, não se interessa, porque hoje em dia não se deve nem mais pretextar desconhecimento das coisas, porque a internet democratizou o conhecimento. Então, hoje, se ela acha que tem dúvida em relação a essas coisas, basta uma leve pesquisa que ela já começa ali, vai pegando o fio da meada e consegue muito bem se informar de que o espiritismo, que os espíritos, enfim, não são isso que pintam aí há tanto tempo. Isso já vem
há muito tempo, né? Inclusive, numa época em que se você ser espírita era uma coisa até imoral. Isso era ligado a uma questão de imoralidade, a questão mesmo das bruxas, né, do passado, as feiticeiras e tudo mais. As feiticeiras e as chamadas bruxas não eram mal vistas tão apenas porque acreditavam nessas coisas, nos espíritos ou na comunicabilidade. Geralmente se também atrelava, obviamente, na maioria das vezes de maneira injusta, a um comportamento pecaminoso, né, como se fossem mulheres de má fama, quer dizer, então demonizaram isso tudo, isso ficou encrunhado no inconsciente coletivo e realmente para desencrunhar tá difícil, tá complicado. Por aí, não é? E por outro lado, aqueles nossos amigos que, abandonando a doutrina espírita, seguiram o conselho do Espírito Emmanuel para se abster de evocar, esperando que os espíritos se manifestem espontaneamente, precisam refletir se de maneira inconsciente, de maneira imperceptível, não estão, do ponto de vista prático, evocando nas suas sessões práticas. Será que mentalmente, quando se busca auxiliar a pessoa às voltas com obsessão, não se evoca, sem perceber, o espírito obsessor? Será que, quando se faz um apelo a um espírito venerado, como o de Jesus, será que, quando não nos referimos aos bons espíritos que assistem à reunião, não estamos, dessa maneira, contraditoriamente a estes, fazendo evocação? Será que a evocação, que é preconizada pela verdadeira, autêntica doutrina espírita, positivada aí nas obras fundamentais de Kardec e objeto do nosso estudo, não são de prática irretirável, né? Será que é indissociável a ideia que temos de fazer reunião mediúnica que, em determinado momento, estejamos apelando para a presença de um ou outro espírito pelo laço de simpatia ou de fé? Então, isso serve para a nossa reflexão, nós que procuramos avaliar tudo que consumimos em termos de doutrinas, para verificar quem tem razão, né? Quem apresenta a melhor técnica. Se a doutrina espírita, presente no capítulo 25 deste livro, ou se no livro O Consolador, de 1948, opinião pessoal de um espírito comunicante. Sigamos, então, né? Segunda, o espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Resposta: isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Resposta essa já comentada na primeira parte do nosso estudo. Não é que a técnica seja infalível e neutralize o livre-arbítrio e abra forçosamente caminhos de afinidade fluídica para que 100% das tentativas sejam exitosas, né? Existem influências morais e fluídicas que podem obstaculizar temporariamente o êxito da evocação, a eficácia da evocação. Bom, eu já fiz o spoiler, né? Terceiro, nessa esteira, quais as causas que podem impedir a atenda um espírito ao nosso chamado? Resposta: em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, se acha encarnado, o seu estado corporal, as missões de que esteja encarregado, ou a índole ser para isso negada permissão.
é muito curiosa essa ênfase da resposta com relação aos seres encarnados, nos dizendo que não é absoluto óbice de comunicação, que muitas vezes evocamos seres que, mesmo estando encarnados, conseguem atender à evocação e se comunicar. Os amigos podem explicar, isso é mais natural na medida do adiantamento, né? Nos mundos superiores, o óbice fica neutralizado, é disso que estamos falando? Os estudos, principalmente ligados ao livro O Céu e o Inferno, tem muitos exemplos disso, né? De espíritos que, dependendo da sua situação aqui, já se acham até desligados deste mundo. E acodem algumas vezes ao chamado, a evocação até espontânea, ou natural, né, de você pensar naquele ser. Essas questões a gente está lidando já há algum tempo. A gente sabe, pelo livro dos Espíritos, pelos fundamentos aí, que todos os espíritos podem se comunicar. E a gente já teve exemplos de todas as formas, de todas as situações de espíritos que puderam se comunicar. Haja vista aquelas questões já estudadas aqui, né? Você ter o elemento médium possível para aquela evocação, aquela comunicação. Mas nós temos atentado um pouco agora, essa parte aí que fala que nem todos o podem fazer, ou nem todos queiram fazer. Isso acontece muito, a gente tem prestado atenção na questão da evocação de espíritos familiares. Geralmente, os médiuns descrevem o espírito ali do lado da pessoa ou no ambiente onde ele foi chamado. Mas ele não vai se comunicar, porque o Rui lembrou aí, as questões morais que envolvem, talvez, a questão de antes do desencarne e agora com o conhecimento do desencarne, é uma barreira para esses espíritos se comunicarem tão livremente assim. A gente tem visto situações e conversado em particular com alguns espíritos familiares que se sentem envergonhados pelas posições, pelas ações que praticaram aqui no meio familiar e que agora, tendo uma visão mais ampla do que as suas ações causaram, eles às vezes até estão ali no ambiente, mas não conseguem se comunicar ou não... como é que nós vamos dizer? Eles próprios se negam a comunicar porque sabem que teriam que dar explicações, teriam que geralmente teriam que fazer o meia-culpa, né? Isso a gente tem prestado muita atenção. Essa questão dos espíritos encarnados aí, a gente não tem experiência, a gente sabe pela própria doutrina que o fato de um espírito estar encarnado não o impede de se comunicar, mas há aquelas questões básicas, né? O espírito encarnado tem as suas ocupações, né? A gente até brincou um pouco hoje, quer dizer, os espíritos estão sendo chamados para essa reunião aqui às 8 da noite. Bom, aí o cara, vai me interromper no meio do meu trabalho aqui e eu tenho que acompanhar vocês às 5 da tarde? Faz favor, né? Então, tem essas questões. A própria doutrina deixa claro que é passível de acontecer e deve acontecer muito, mas acredito que mais com espíritos contemporâneos, né? Quando evocados e já estando em uma nova encarnação, possam se fazer presentes ali e, basicamente, ninguém vai nem notar, né? Porque as questões tratadas estarão ligadas às questões desse espírito contemporâneo. É interessante esse assunto. O que basicamente nós temos que levar em conta é que os espíritos não estão às nossas expensas, né? Eles
como foi bem adiantado pelo Cláudio aí, eles têm seus afazeres, seus trabalhos, suas ocupações, e às vezes não se interessam em se comunicar, como foi dito ali, né? Aquilo não atende à vontade deles se comunicarem naquele momento, ou sobre aquele assunto, ou aquelas pessoas, né? Ou por vezes não tem permissão para aquilo, né? Para se comunicarem. Então, são uma série de fatores aí que tem que ser levados em conta. Em relação à evocação de espíritos de indivíduos que estão encarnados, vai depender também da situação do encarnado naquele momento, né? Se ele estiver em estado de vigília, quer dizer, se ele estiver acordado, né, vai dificultar muito mais, né? E então são uma série de fatores, né, que estão em jogo para que uma evocação possa ser, digamos assim, bem sucedida. Não, exatamente, né? Os espíritos não estão aos nossos caprichos, né? Eles talvez não queiram ou não possam, né, dependendo das circunstâncias, né? Como uma prova, ou, por exemplo, podem estar. Você pode evocar um espírito, pode ter reencarnado e estar acordado no estado de vigília num momento importante. Se ela está dirigindo um carro, né? Não pode, o corpo não pode adormecer naquele momento para ir na evocação. Então, tem se não me engano, na própria revista espírita tem um caso desse tipo. Aí, normalmente, é por isso que Kardec fala para evocar o anjo da guarda antes, né? Porque o anjo da guarda pode conferir se é possível ou não aquela evocação, né? Se não for possível, o anjo da guarda vai falar que aquele espírito não pode nesse momento, evoca em outra hora, ou não pode em nenhum momento, enfim, vai essa utilidade. São muito interessantes os relatos de Kardec, tanto em O Céu e o Inferno, quanto na Revista Espírita, sobre a situação dos guias espirituais, né, do grupo e dos médiuns, do grupo falando da Sociedade Parisiense, quanto a alguns deles estarem encarnados em Júpiter, por exemplo, e de lá conseguindo fazer essa tutela, né, dos encarnados aqui na Terra, respondendo à evocação, estando em mundos superiores. Né? Isso é muito interessante, porque descortina para nós outros o nosso futuro, né? Essas imensas possibilidades que do amadurecimento das nossas faculdades resultam. Né? Exatamente. Nesse caso, né, ou se a pessoa estiver encarnado num mundo mais grosseiro, talvez atrapalhe, né? Estar encarnado, pode ser atrapalhe. Mas nesses mundos mais adiantados, como o corpo é mais sutil, né, é mais fácil de experimento, é o que diz aí, né? Inclusive, Kardec, evocação de pessoas encarnadas próximas, conhecidas, pode ser feito. O próprio Kardec, do Paulo falou, tem evocação de um espírito lá que tinha deficiência intelectual e é evocado, né? Dá uma comunicação inteligente, né? Inclusive, Kardec diz que quando se trata de pessoas próximas é até não recomendável que se evoque a qualquer momento, né? Porque se a pessoa estiver num momento importante, isso pode tirá-la do corpo no momento de situação importante, enfim. Mas é perfeitamente possível evocar o encarnado, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Pensa assim, a gente vai evocar Santo Agostinho e Erasto, mas e se esses espíritos já tiverem encarnado, né? Não, mesmo se já tivesse, não tem importância, porque o encarnado também pode se comunicar. É interessante nesse caso, espero que me faz recordar, que Kardec narra que a evocação, os espíritos ensinam que a evocação tem um efeito de uma magnetização. E a pessoa encarnada, quando evocada, ela começa a experimentar uma sonolência, né, uma tendência aí a passar a emancipação
E isso é muito interessante. Tem um colega, Cláudio, um amigo, né, que no grupo cochilava bastante, né? E ele, lembrando disso, dava essa desculpa, né? Não, estou cochilando porque estão me evocando, com toda certeza. Eu digo, olha lá, que isso aí é cansaço do dia de trabalho. Essa questão de dormir em reunião até hoje assombra a gente, viu? Né? Muita gente emancipando, né? Não emancipa fácil, né? Mas tá bom. Vou seguir aí nesse parágrafo. Há espíritos que nunca podem comunicar-se. Os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. Tampouco podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que especial permissão lhes seja dada com um fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam, pois, do contrário, estranho que ele às ideias desse mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. O mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Vejam a influência da simpatia nesse jogo das evocações. Né? Quarto, por que motivo pode a um espírito ser negada a permissão para se comunicar? Resposta: pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. Os amigos gostariam de comentar como se compreende o caráter de prova numa circunstância dessa? Essa questão que a gente pode falar de conhecimento próprio é a questão geralmente ligada ao desencarne por suicídio. Tá? Por mais que ele seja evocado ou lembrado, vamos dizer assim, dificilmente ele pode se comunicar, principalmente com os seus, exatamente pela causa com que partiu, né? A gente tem um longo trabalho nessa área aí, aliás, é um dos trabalhos que a gente tem um pouco mais até de cuidado, já há alguns anos. Esse é um tipo de provação, ou talvez punição, né, para esse espírito, que geralmente atentou com essa questão aí de tirar a vida por si próprio. Muitas vezes a gente tem encontrado também grandes empecilhos dos espíritos se comunicarem com seus familiares pela situação com que os familiares encaram aquele que partiu. Muitas vezes os médiuns relatam a pessoa presente ali, geralmente em uma situação quase que de desespero, porque aqueles familiares ou estão buscando resolver os seus problemas através da comunicação desse espírito, ou o culpando por tudo aquilo que está acontecendo naquele momento na família. São situações muito difíceis da gente lidar e que a gente está já há algum tempo participando de grupos que trabalham nessa área aí de apoio a familiares, etc. E tal. E a gente vê muito disso. O espírito presente ali, sem poder se comunicar pela situação que foi criada pela sua partida ou antes da sua partida, né? Eu acredito que entra nisso daí da prova e da punição. Eu vou praticamente nesse mesma toada aí do Cláudio. Uma prova, talvez, né, por não haver ainda condições, né, talvez quando a gente pensa em prova, pelo menos o que me passa pela cabeça é que seja uma dificuldade que ele encare, talvez por talvez não ter ainda o mérito necessário, né,
ou ele mesmo tenha criado um obstáculo para que aquilo acontecesse, então lhe serve aí de uma espécie de aprendizado, né? E punição, né? A gente entende aí como realmente já algo talvez mais sério, né? Onde o indivíduo esteja comprometido, de tal forma comprometido moralmente que lhe seja negada a permissão para que ele se comunique. No parágrafo anterior, ele fala, né, que certos espíritos estão não lembro ali o termo, mas em esferas de sofrimento, né, onde lhe é vedada ali a comunicação com outros espíritos, incluindo também os encarnados, né? Então, aí é entre aspas, uma punição em função desse momentâneo estado de progresso moral, né? E ele está possivelmente espiando alguma coisa mais grave que tenha feito e, como resultado, né, se vê impossibilitado de se comunicar, por vezes até mesmo com outros desencarnados e, consequentemente, com os encarnados. Então, realmente, são situações, né? Kardec aqui os espíritos, na realidade, estão fazendo certas generalizações, mas, obviamente, que a gente tem que entender que cada espírito tem lá as suas dificuldades particulares. Então, realmente, a gente especificar exatamente que prova que vai ser é impossível, porque, na verdade, são várias provas, são vários momentos, são várias expiações, são vários, entre aspas, punições, né? Que vai realmente depender aí de cada um. No entanto, a lei funciona de maneira geral mesmo. Se vê isso muito nas comunicações da Sociedade Espírita de Paris, lá, né? Onde o guia espiritual da sociedade é que traz esses espíritos, né? Tira eles, vamos dizer, momentaneamente daquela esfera de prova, de punição, e traz ali para dar seu depoimento, para se juntar, né, no conhecimento que a doutrina passou a oferecer para a humanidade, né? Quase que a maioria das comunicações ali, né, principalmente de espíritos sofredores, são nessas situações. Os próprios espíritos esclarecem que estão ali contra a sua vontade e que foram retirados da sua situação particular ali de prova e de sofrimento, né? Dentro dessa linha de entendimento aí. E pelo viés de quem está ou prossegue encarnado, saudoso de notícias pelo ente familiar, também devemos identificar como prova, o meio de prova, uma separação temporária no qual vamos exercitar a nossa submissão à vontade de Deus, a nossa paciência, a nossa humildade, o nosso desprendimento para suportar essa negação momentânea de comunicação sem nos revoltar, sem nos deixar entristecer ou mesmo nos converter em incrédulos por conta dessa falta de autorização. Eu me lembrei aqui, a gente vinha comentando nos outros programas, né, que os Estados Unidos, talvez, né, pelo menos que a gente tem notícia, são um dos países que mais tem surgido aí eclosões da mediunidade, da fenomenologia mediúnica atualmente, né? Pelo menos a impressão que a gente tem é essa. E tem aparecido por lá, em lugares diferentes, né, com pessoas que nem se conhecem. Eu tenho acompanhado alguns programas de televisão um pouco mais sérios, né? Eu sei que é difícil a gente também acreditar em tudo, mas me chamou a atenção que tem se comunicado, por vezes, espíritos que, quando dão comunicação, eles emitem apenas grunhidos.
Eles não conseguem se comunicar em algo compreensível, né? E por vezes, outros que conseguem se comunicar, mas mais ou menos ali na mesma faixa, dizem que são espíritos que nunca encarnaram. Pelo menos aqui, né, nunca encarnaram. Aí, às vezes fico me questionando se talvez não seriam espíritos, como ali está dizendo, né? De mundos inferiores, ali está dizendo, né, que espíritos de mundos inferiores não se comunicam conosco. Mas sabe-se lá, né, por vezes, se efetivamente tem essa possibilidade, né? Mas eu fiquei me questionando, poxa, se eles realmente não conseguem se comunicar, tem essa, não aparência que a gente não está vendo, mas tem algo que lembra algo muito animalesco, né? E dizem que aqui nunca encarnaram, eu fico me questionando se não seriam alguns espíritos desses mundos que, né, não estariam aí meio que fugindo à regra e se comunicando de certa forma. E eles produzem, se for verdade isso que esses programas têm apresentado, produzem assim fenômenos terríveis, né? Eles não só eles perturbam mesmo as pessoas, produzem fenômenos físicos super desagradáveis. Então, essa questão aí me fez lembrar, né, de espíritos de mundos inferiores aí acho que seria uma questão para se estudar depois com calma, né, se possível, acerca dessa possibilidade. Pegando o gancho aí, Arthur, a gente tem tido algumas experiências, não nesse sentido aí, mas informações assim de o médium ser informado, ver algumas formas um pouco grotescas e os amigos espirituais esclarecerem que são assim, espíritos de outros mundos que começam a vir. A gente sabe que isso é natural, a própria doutrina, as imigrações espirituais, né? Embora todo esse misticismo que tem aí. Mas o que eles esclareceram para nós, assim, em 2 ou 3 ocasiões, se eu não me engano, foi que espíritos de um outro mundo, que são altamente inteligentes, eles não conseguem ainda se comunicar através dos médiuns, os médiuns só visualizam, e eles são extremamente, vêm de mundos extremamente, vamos dizer assim, evoluídos cientificamente. Mas que eles estão sendo trazidos para a Terra porque eles não têm a mínima noção de amor e de questão de família, questão familiar, tá? E que eles precisam vir para cá a essa contribuição. Eles virão para cá para aprender essa questão de amor e de respeito, principalmente no núcleo familiar, que eles não têm mais. Em contribuição, eles trarão tecnologias que nós nem imaginamos existirem ainda. Tá? Então, também ficou em suspenso isso daí, né? Como diz aí, mundos superiores e mundos inferiores, a gente ainda não tem uma compreensão da mecânica realmente do universo, né? Embora algumas histórias um pouco até fantasiosas do meio aí, mas eu acredito muito nisso, nessas chamadas imigrações, né? De mundo a mundo aí, né? Talvez, quem sabe, esteja ligado. Eu não conheço esses programas, me interessam algumas vezes, mas a gente tem que ir com muito cuidado com essas questões aí. Vamos passar à quinta questão. Érico, por favor. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Resposta: muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam
e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na terra ouves a voz. Isto mais tarde foi desenvolvido nas obras fundamentais, nas páginas da Revista Espírita, pelo artigo da Telegrafia do Pensamento, consolidado no capítulo 14 de A Gênese, dedicado aos fluidos, nos explicando esse processo de transmissão do conteúdo dos pensamentos, reputada a evocação como tal, né? Como um chamado. É interessante isso. Existem várias matérias hoje ligando a tecnologia ao pensamento. Eu não estou conseguindo lembrar agora um artista brasileiro aqui que sofreu um grande trauma, não lembro se ele já desencarnou. É um comediante, eu esqueci o nome. Mas a gente já viu alguns outros casos aqui, ou seja, já há uma linha de conhecimento em que cursores, por exemplo, de computador são movidos pelo pensamento, ou era por gestos mínimos de um dedo, depois veio para um piscar de olhos, e agora, se eu não me engano, faz tempo que eu não vejo mais as notícias, mas, se eu não me engano, parece que já havia a evolução de uma cadeira de rodas, cuja ordem para se movimentar pode ser dada pelo pensamento, e alguns computadores ou notebooks, não me lembro, que o cursor é movido por ordem de pensamento. Então, a questão, a própria ciência espírita comenta isso, né? Que o espírita deve seguir a ciência, desde que até contraria algum fundamento doutrinário, que até agora não aconteceu. Ao contrário, a própria ciência vem concretizando todos os fundamentos espíritas, né? Então, essa questão aí do pensamento é muito interessante. Olha, se consegue hoje materialmente produzir alguma coisa a esse respeito, e a maioria dessa tecnologia ainda é experimental, né? A gente tem pouca notícia sobre, mas já há, ela é patente já, né? Imagine a questão elevada à questão real, espírita, né? Espiritual, real, né? E aí o acerto da doutrina já com séculos de apontamentos dessa ciência que está nascendo agora, hein? Algum tempo atrás, assistindo um programa onde um astrônomo português radicado no Brasil e que se declarava espírita, ele diz que a ciência, de vez em quando, consulta os apontamentos fundamentais da doutrina na parte científica, porque ele próprio, por exemplo, ele falava assim, a gente vislumbra nos conhecimentos científicos apontados pelo Espiritismo questões que a gente, há 30 ou 40 anos atrás, não tinha a mínima noção. Conforme agora a ciência está descobrindo aspectos variados aí, está se vendo o acerto daqueles apontamentos lá de 150, 170 anos atrás, expostos na doutrina. E isso vindo de um cientista. Ele falou, olha, eu sou um cientista, eu conheço a doutrina espírita,
me considero espírita, tá? Trabalho com a ciência, se eu não me engano, ele estava radicado ao Laboratório de Pesquisa Espacial Europeu, esse português. Há muitos anos atrás, eu não lembro mais o nome. Mas ele deu essa declaração, falou, existem apontamentos científicos na doutrina que nós estamos começando a descortinar só agora. Essa questão de mundos aí, por exemplo, hoje está catalogado, não sei quantos mil mundos já catalogados pela ciência. E até pouco tempo atrás se negava. O universo de planetas consistia aqui no sistema solar. O resto era tudo hipótese. E a doutrina já fala de mundos aí dispersos pelo infinito do universo aí, e hoje concretizado pela ciência. Só voltando um pouquinho em relação aqui ao modo de transmissão do pensamento, né? Eu acredito ter lido em algum lugar, assim, uma comparação bastante interessante de que os fluidos, né, são mais ou menos o veículo, né, do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Uma comparação que eu achei interessante, né, que a gente consegue, então, ter uma visão um pouquinho mais aproximada de como que ocorre essa questão aí do pensamento, né, que o pensamento teria essa ação sobre os próprios fluidos, também meio que viajaria através deles, alcançando o seu destino, né? Me parece uma comparação que pode não ser exata, mas interessante. E, de qualquer forma, o que nós já sabemos efetivamente é que todos nós, né, nos ligamos aí pelo pensamento, e os desencarnados são unânimes, né? Mesmo nas obras mediúnicas, por aí, os espíritos são unânimes em dizer que conseguem captar, né, essas ondas, esses pensamentos, até mesmo a amargura dos seus entes queridos, né, quando partem e sofrem com isso, assim como também se alegram com as alegrias dos encarnados, né, dentro dessa lei mesmo de sintonia. Então, realmente é muito interessante e muito consolador, porque isso faz com que nós compreendamos efetivamente que nunca nós nos apartaremos completamente daqueles que nós amamos, né? Mesmo separados aí pela questão física, né? Isso realmente é algo que nos conforta bastante, porque de onde nós estivermos, essa comunicação nunca cessará completamente. Arthur, eu lembro que tem espírito de terceira ordem que apresenta o seu ditado de maneira diferente. Você falou, né, em unanimidade. Você tem muito cuidado com certos espíritos de terceira ordem que ainda narram a necessidade de aparelhos de comunicação no mundo espiritual. Isso já é. Né? Então, nós devemos admitir com ressalva, em sendo aparelho não, sendo espírito de terceira ordem, se ele não está equivocado a respeito do que, de boa fé, ele pensa ser uma necessidade para fazer comunicação. Né? Falam aí em psicotrópio, etc. Então, ou somos telepatas, para me utilizar de uma linguagem aí de uma ciência, uma investigação humana, né, da parapsicologia, ou nós precisaremos eternamente de aparelhos de intermediários para realizar essa comunicação. Segundo o Espiritismo, vamos nessa linha da telepatia pelos fluidos. Exatamente, foi o que eu mencionei. Esse aí deve estar fora de contexto. Inclusive, eu estou me referindo, nem são obras, né, de espíritos, mas, por exemplo, de espíritos comuns, digamos assim, principalmente as psicografias, aquelas mais conhecidas de Chico Xavier, de entes, de pessoas que se foram, né, que até passaram aí por uma determinada investigação, me parecem bastante confiáveis, né, onde os espíritos são unânimes, né, eu lembrei desse tipo de obra.
onde eles narram que conseguem, de certa forma, sentir e saber, né, o que seus entes queridos estão sentindo e pensando, né? Agora, realmente, como você lembrou bem aí, essa questão de aparelhos aí é algo completamente descabido e inclusive, contraria aquilo que nós muito bem aprendemos com a doutrina. É interessante, o Rui e o Arthur tocaram numa questão aí me vem à mente o seguinte. Eu vi aqui a questão do pensamento, comoção elétrica, né? O espírito sente como se fosse um choque. É interessante que, por exemplo, quando a gente vai dar apoio a uma família que perdeu um ente querido, geralmente o ente querido se encontra ali no local, tá? Ainda sem condições até de entendimento, mas ele está ali, a gente consegue percebê-lo através do potencial mediúnico do grupo. E aí é interessante que quando a gente realiza a reunião fora daquele ambiente, imediatamente o espírito está ali. Ele não sabe explicar. Então, a gente vai evocar esse espírito na reunião. Eu geralmente faço a reunião na minha casa, a gente faz a visita à família, leva um pouco de consolo, apresenta alguma parte da obra para a pessoa, pelo menos, ter um pouco de noção do que é a espiritualidade, e depois a gente faz um trabalho interno do grupo, né? A gente vem ou para minha casa ou para a casa de um médium e faz a reunião evocando aquele espírito. E é engraçado que a maioria desses espíritos, a primeira questão é o espanto. Eu estava lá, agora eu estou aqui. E como é que eu cheguei aqui? Então, a gente, ao longo desses anos aí, tem tido a oportunidade de ver isso. E fora dessas questões aí, que alguns espíritos, o médium fala assim, ele está lá na porta, ele está esperando alguém abrir a porta para ele, porque ele ainda está tão materializado que, inclusive, tem que alguém fazer o gesto de abrir a porta para alguns espíritos. Você tem N possibilidades, né? Mas todos os espíritos são unânimes. Eu estava lá, agora eu estou aqui. Como é que eu cheguei aqui? Então, você vê, e simplesmente se sentou à mesa com os médiuns presentes e evocou aquele espírito. Tá? Como se diz, é um piscar de olhos. Eles não sabem explicar. E aí o Rui entrou bem. Se você começar a cutucar, ou seja, se você pedir, eles vão começar a dar as explicações dele. Não, eu vim de carroça, eu vim de arbus, eu vim de ônibus. Eles vão soltar a imaginação. Então, uma das coisas que a gente tem percebido muito é assim, trata com naturalidade aquele acontecimento do espírito presente que não tem essas firulas aí, que não tem essas fantasias que a gente vê para todo lado aí, né? E é questão do choque elétrico. Eu não sei. A gente perguntava, como é que você chegou aqui? As primeiras vezes a gente perguntou. Eu não sei. Eu estava lá, agora eu estou aqui. Alguém me chamou. Então, essas coisas aí, a gente tem hoje inúmeros exemplos disso daí. Vamos avançar? Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o A, o E do som? Resposta: sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito, no além, é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Olha só o quão poderoso e indiscreto
é esse poder do espírito sobre os fluidos, que veiculam ao infinito o conteúdo do pensamento. É, como se fosse realmente né, como se fosse realmente o som, né, como o Arthur tinha falado, o som, o ar é o meio de transmissão do som, né, e o fluido é o meio de transmissão do pensamento, né. Claro que o pensamento é eterno, ele não sai, mas o pensamento repercute nos fluidos e essa informação se propaga de algum jeito que fisicamente a gente ainda não sabe, né, porque a gente não tem ainda esse conhecimento físico da natureza íntima dos fluidos, mas a gente sabe a ideia de como isso pode acontecer, né? E essa informação, então, ela se propaga para qualquer canto do universo, né? Quase, né, instantaneamente. Então, mesmo que nosso anjo da guarda possa estar em outro mundo, bem mais distante que o nosso, vai chegar essa transmissão e essa comunicação vai acontecer. Nossas sinapses entre os neurônios nos dão aí uma vaga ideia, mas o que realmente impressiona é o caráter infinito, né? Essa condição de atravessar distâncias cósmicas para estabelecer a comunicação. Vamos à sexta questão. Pedirei ao Eric para colocar em evidência. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem muito perto. Resposta: é que, com efeito, às vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido e frequentemente se encontra no lugar onde o vão evocar antes que o chamem. Então, eu volto a dizer, né? Aquela coisa maravilhosa e indiscreta. Se eu comento aqui, Arthur, Cláudio, Eric, vamos evocar o Luiz, imediatamente evocado estará, de sorte a deixá-lo, então, prevenido. Lá vem esse povo dialogando com essa treta. Treta não, estudo doutrinário. A gente esquece, né? Embora a questão é bem difícil de se propor, por exemplo, a gente combina a reunião antes, né? Ou seja, uma vez que o Eric, o Arthur, o Rui sabe o horário e sabe o local em que vai haver a reunião, já estão prevenidos, né? Ou seja, naquele horário, né? Já está lá na reunião, né? A gente veio no pensamento aqui agora uma informação que eu vi aí, eu gosto muito dessa parte de ciência. Nós estamos aí com a própria ciência astronômica aí está maravilhado com as chamadas duas naves Voyager 1 e 2, se eu não me engano, que já atravessaram os confins do universo conhecido da nossa galáxia aqui e continuam mandando dados. Eu não me lembro agora se demora 40 minutos ou 2 dias para chegar o dado aqui para mandar um dado para lá, para mandar uma ordem para a nave virar, etc. e tal. Você vejam, e são instrumentos, se eu não me engano, da década de 60 ou 70. Agora, você extrapola isso para o conhecimento que tem hoje das próximas sondas que vão sair para o universo aí, e você extrapola isso para a questão espírita, como diz aí a doutrina, vai ao infinito e vai, né, na velocidade do pensamento. E a gente não tem nem como mensurar isso. É muito... A questão do espírito evocado é aquilo que a gente comentou aqui, pô. Eu vou fazer uma visita à família que pede auxílio e a gente já vem com o pensamento de evocar aquele espírito. O espírito não sabe nos explicar como ele chegou em tal lugar, em tal casa, em tal reunião, e não sabe nos explicar como ele está se comunicando. Mas é quase que instantâneo a hora que você chega ali e pensa, por quê?
Porque você já esteve lá no lugar e ele já está prevenido de alguma forma, por leis ainda que a gente desconhece aí, ele já é trazido até o local da reunião onde o médium, o grupo se reúne. São coisas que a gente faz hoje no automático. A gente precisa tomar até um pouco de cuidado. A gente comentou aí que no começo do ano aí a gente vai, a hora que retomar as reuniões, vai começar a falar um pouco mais sobre isso, porque como a gente está fazendo a reunião, a maioria do grupo aqui tem 5 ou 10 anos em conjunto, a coisa está indo no automático. Nem nós, nem o médium para pensar nesse mecanismo que está aí, principalmente esse mecanismo do pensamento, que é o fundamental da reunião. Então, a gente vai começar a rebater essas coisas aí, a rever esses apontamentos aí. Foi muito bom esse capítulo aqui, que me levou o Rui passou aí agora, a telegrafia do pensamento. A gente vai dar uma mergulhada nele no começo do ano aí, com o grupo todo aqui. Muito bom. Frisando, né? Além deste trecho no Livro dos Médiuns, capítulo 14 de A Gênese e Revista Espírita de 1868, Telegrafia do Pensamento. 7ª questão. Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias? Resposta: sem dúvida nenhuma, ou sem dúvida alguma. O espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. Ao não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produza. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vácuo. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, porém, as mais das vezes, não o atendem. Mais uma vez, nos permite a instrução aquilatar o peso que há nos nossos sentimentos, na intenção que revestem as nossas evocações e as perguntas que dirigimos aos espíritos, que, sendo bons, tanto mais impressionados ficam, quanto mais intensa é essa nossa seriedade de propósitos e riqueza de bons sentimentos. E já há bastante alertas aí no estudo todo, né? Sobre a questão aí de não se utilizar as evocações por pura curiosidade ou por motivos fúteis, né? Mesmo quando se tem um grupo sério e mesmo quando se tem elementos capazes de realizar esse trabalho, é preciso avaliar muito bem os pedidos, viu? A gente, algumas vezes no início aí, cometeu alguns enganos, até inocentemente, de você quer ajudar, você quer fazer o possível para... E aí você evoca um espírito que não quer ser evocado. Você evoca um espírito numa situação em que ele vem muito contrariado, principalmente por quem o evocou. Tá? Lembrando que às vezes a maioria das vezes nós somos apenas intermediários, quer dizer, alguém busca uma invocação e como tem essa questão que a gente tratou aí logo no início, as pessoas não se acreditam capazes de fazer isso por desconhecimento da doutrina e aí buscam um grupo, buscam alguém. Nós somos sempre os intermediários. E algumas vezes nos surpreendemos por que o espírito não atende, ou por que o espírito atende, entre aspas, mal ali, vem até de uma forma rude. Poxa, o cara não me conhece. O cara está numa situação, às vezes, ainda de confusão, mesmo sabendo do seu desencarne,
mesmo sabendo que ele está agora no mundo espiritual, mas com tantas questões a serem resolvidas, a questão da distância dos familiares, a questão agora para ser resolvida, onde ele vai ter que enfrentar a si mesmo, e de repente um cara me chama num grupo estranho, tá? Eu não sei qual é o mecanismo que me fez chegar até aqui, não sei qual é o mecanismo que eu estou utilizando para conversar com uma pessoa, porque eu sei que eu estou morto, tá? Então a gente passou a ter muito cuidado, avaliar bastante, até os pedidos que nos chegam. Algumas vezes a gente atende esse pedido só internamente, não coloca o evocador direto na questão e depois passa aquilo que o bom senso doutrinário nos aponta para passar para aquela pessoa. São assuntos muito delicados, viu? E está dentro dessa questão aí, né? A questão aí, só para a gente não perder o fio da meada. O espírito é mais vivamente quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. A maioria de nós quer chamar esse espírito num grupo estranho, alheio à vida daquele espírito. Por mais que você tenha boa vontade, seriedade, você tenha elementos, isso é uma barreira. Por isso que a gente passou a trabalhar com os chamados grupos familiares. E sempre que houver um pedido de evocação, a gente quer alguém da família do evocado responsável por aquela evocação, mesmo que não seja diretamente com o evocado. Porque é uma forma de formar um elo de simpatia. Tá, eu sou o Cláudio, um cara absolutamente estranho ao Benedito que está sendo evocado, mas eu estou trazendo a evocação pelo filho do Benedito, pela esposa do Benedito, pelo irmão do Benedito. Você já quebra uma das maiores resistências que tem, e é essa questão da simpatia e da bondade aí, que sempre tem que estar à frente. Estou com um delay aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Opa, Sim. vamos continuar. Então, Tá com um delayzinho mesmo aí. dá para perceber. Internet. Oitava. Olha lá. Por isso que eu prefiro os fluidos. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido? Resposta: obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias e que tratam destas coisas por divertimento. Repito, atenção você que tem seu grupo prático espírita. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil, não se negando, senão a pessoas pouco sérias e que tratam disso com divertimento. Então, gente, ou a gente está errando muito com relação ao nosso autoconhecimento, né, a nossa conduta, a nossa postura, ou então somos, como parafraseando Jesus, de pouca fé, porque desistimos muito fácil, renunciamos a esse campo aberto, né, a esta porta aí larga, que da evocação dos bons espíritos pode resultar de utilidade para o nosso aprendizado e para o bom rumo, o bom encaminhamento das nossas reuniões.
Comentários? É muito interessante, né, essa questão aí, realmente. Alguns, né, realmente se apresentam na reunião mediúnica, mas aí, no caso, geralmente não são evocados, né, mas se dizem, de certa forma, ali constrangidos, né, que foi levado até lá sem a sua vontade. Então, o que geralmente se diz é que foi um espírito amigo, alguém que gosta muito dele, que o levou até ali para que, né, recebesse alguma espécie de auxílio, de ajuda, né? Já na evocação, a gente, eu acho que fica mais claro aí que o espírito geralmente se apresenta justamente por atender a um chamado, né? Então, você está dizendo ali, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir, e aí ainda aí exerce o livre-arbítrio. Então, e como foi bem lembrado pelo Rui, né, os espíritos superiores, quando veem que são chamados com um fim útil, não se negam a ajudar, ou se não podem estar eles, não podem estar presentes ali, enviem outros que lhes podem representar, né? Porque, obviamente, que numa reunião séria, então, muitos espíritos de uma certa já condição, né? Não digo que sejam espíritos muitíssimo evoluídos, né? Mas uma certa condição, que já procuram respirar o bem e auxiliar a quem necessita, são vários, né? Então, quando um não pode, atende o outro, né? Então, a gente tem que realmente, como bem disse o Rui, confiar, e se realmente a gente está fazendo a coisa certa, estamos bem instruídos e com uma vontade pura, os espíritos superiores certamente atenderão às nossas evocações. O amigo colocou uma pergunta aí, eu não consegui, né? A questão tá constrangido pela força moral do evocador. Eu vou responder ao espírita kardeciano aí por mim. Nenhum espírito viria sob meu chamado se ele fosse ver a minha questão moral, tá? Sem brincadeira nenhuma. A gente pensou muito nisso no início, quando começou a dirigir reuniões. E a questão moral envolve... A gente trata a questão moral como se fosse questão de comportamento. A questão moral é muito mais ampla e complexa do que a gente imagina. Enfim, aí a gente usou a boa vontade e usou o esforço para poder dirigir as primeiras reuniões, e estamos até hoje. A gente aprendeu muito com tanto os espíritos aí chamados superiores, como o Arthur bem falou aí, espíritos já ligados ao bem, porque a gente não tem condições de estar ligado a espíritos muito superiores, não, pela própria natureza nossa. Isso não é nenhum demérito, é a questão própria do fator evolutivo. Embora a gente saiba que tudo está debaixo da direção e do acolhimento de espíritos superiores. Enfim, os espíritos são constrangidos? Sim, nós vemos lá nas comunicações da sociedade, quer dizer, você tem um espírito de São Luís, o patrono traz o espírito ali suicida, traz o espírito assassino, traz o espírito completamente contrário às ideias espíritas. Ele, entre aspas, é constrangido a vir. A maioria dos espíritos até diz, mas constrangido por um poder, é o modo deles explicar, um poder superior que eles não conseguem negar. Está muito além dessa questão só moral do evocador, né?
Na questão nossa, muitos espíritos, por que eu estou aqui? Eu não quero estar aqui. E, na verdade, tá. A gente veio aí a questão da lei geral que rege o universo. Tá? A gente tem conversado muito com os médiuns para tirar do médium aquele sentimento de que o médium tem o poder para dominar os espíritos, essas coisas. A gente já viu muito disso e a gente viu dar muito errado. Evocador ou dirigente acreditar que ele tem uma força tal, uma hora ou outra ele vai ser posto no seu lugar por um espírito minimamente com conhecimento. Tá? Então, são coisas para se pensar bem. Eu fico mais nessa questão da lei geral e da utilidade. Quer dizer, quando um espírito se comunica, mesmo que ele se diga contrariado, eu não queria estar aqui, você vê que ele fica ali enquanto é necessário para ele passar a lição dele. Eu vou comentar um caso aqui que a gente brinca no grupo até hoje. No início, nas primeiras reuniões, um espírito um pouco rebelde, e a gente via que, entre aspas, havia ali um certo constrangimento para ele estar ali se comunicando conosco através do médium, e eu querendo dar aquelas velhas lições de morais no espírito. Não, você está aqui porque você precisa melhorar, porque você não pode fazer isso que você está fazendo com a pessoa lá, você está perturbando e tal. E para aqui, para lá, eu falo, aí você espera um pouquinho aí que essa não... Aí o médium volta e fala assim, ô Cláudio, ele já foi, cara, você está falando um monte de abobrinha aí, e ele já foi. Aí a gente voltou no estudo. Quer dizer, você pode constranger o espírito e ter uma força maior que constrange o espírito, os nossos protetores, o protetor da reunião, com certeza. Mas o livre-arbítrio, gente, é uma lei ainda que a gente precisa realmente estudar a fundo. E a gente brinca até hoje. Então, de vez em quando, a gente está reunido num ambiente um pouco mais tranquilo, e eu olho para o médium e falo, tá aí ou já foi? Né? Porque o espírito vai embora a hora que ele quiser. Tá? Precisa ter um... É claro que um médium com um comportamento moral elevado, ele vai ter realmente uma capacidade de manter o espírito ali dentro de um ambiente favorável muito maior. Tanto é que o médium, se ele não tiver minimamente um comportamento moral, a gente sabe que dá problemas terríveis dentro da reunião. Se o evocador não tem, fora da reunião, um comportamento minimamente moral, ele não vai conseguir dirigir reunião por muito tempo, não. Isso é de lei. Né? Escuta, por que você está me falando assim se você trata o seu familiar, o seu pai e a sua mãe assado? É assim, os espíritos são bem claros quanto a essa questão aí, né? Não tem como ser perfeito, que esse mundo não é para isso, né? Mas tem que se fazer o melhor possível. Só aproveitar aqui, eu estava vendo as postagens, né, dos amigos aí, agradeço inclusive a participação, né, nós todos agradecemos. Só esclarecer, né, para quem ainda não sabe, acredito que a maioria saiba, a diferença entre evocação e invocação, tá? Inclusive essa diferença consta nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas de Allan Kardec, né? É uma espécie de vocabulário espírita, né? Onde ele explica que invocação vem do latim in mais vocare, né? Quer dizer, chamar, e evocação também vem do latim, quer dizer, eis, né? De fora, e vocare. Aí ele diz aqui, os dois vocábulos não são sinônimos perfeitos, posto tenham a mesma raiz vocare. Então, resumidamente, ele diz o seguinte, evocar é chamar, fazer vir a si, fazer aparecer, né? Evocar espíritos, evocar almas, né? Depois ele cita ali conforme diz a academia. E invocar é chamar em si ou em seu socorro um poder superior ou sobrenatural. Aí diz Kardec, invoca-se a Deus pela prece. Na religião católica, invocam-se os santos.
toda prece é uma invocação. A invocação está no pensamento, a evocação está no ato. Na invocação, o ser a quem nos dirigimos nos ouve. Na evocação, ele sai de onde se achava e vem manifestar-nos a sua presença. E concluindo, a invocação só é dirigida aos seres que supomos bastante elevados para nos assistir. Evocam seus espíritos inferiores, do mesmo modo que os superiores. E aí conclui dizendo, Moisés proibiu, sob pena de morte, a evocação das almas dos mortos, que era uma prática sacrílega entre os cananeus. E o capítulo 22 do segundo livro dos Reis fala da evocação da sombra de Samuel pela pitonisa. Só, né, porque são palavras muito parecidas e muitos aí se equivocam em relação ao significado delas e à própria utilização. Ok, faço agora uma invocação a todos para que possamos terminar essa parte lendo a nona questão, que continua traçando instruções que todos desejamos aprender e revisitar sobre o tema, né? Nona questão. Pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Resposta. Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Então, aí está, no texto que estamos estudando, a confirmação daquilo que os amigos procuraram frisar quanto à autoridade moral que exerce um certo constrangimento sempre em busca de uma utilidade agasalhada, prevista nas leis morais divinas, notadamente para fazer progredir o espírito inferior, para que este, ou no sentido de que este tenha que se manifestar, tenha que ser obediente. 10ª questão. Haverá para o evocador meio de constranger um espírito a vir a seu mau grado? Resposta. Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo, em moralidade e não em inteligência, porque então nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para bem do espírito, porque, nesse caso, outros espíritos o secundarão. Comentários. Bom, está aí, chancelando o que os colegas haviam já precipitado. Pois não? Exatamente. O espírito tem livre-arbítrio, né? Mas o ascendente moral pode influenciar, se for bom para aquele espírito, porque aí os espíritos superiores vão secundar, né? Mas aí tem que ser um inferior a pessoa, ao espírito, né? Você não pode ter ascendente moral sobre um superior, você tem sobre um inferior. Então, Kardec, por exemplo, com certeza tinha sobre os espíritos, né? A gente vai ter mais dificuldade, a gente tem que depender mais da boa assistência dos bons espíritos. Mas vale esse princípio, né? Muito bem, sigamos. 11ª. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores? E será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Resposta. Eles não dominam senão os que se deixam dominar.
aquele que é assistido por bons espíritos nada tem que temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Isolados, os médiuns, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações. Então, isto responde a uma preocupação que a gente ouve falar em muitos quadrantes no movimento espírita, o receio que, pela evocação, sejam vítimas de perseguições por espíritos endurecidos de terceira ordem. Vejam que na resposta não há confirmação da exigência de ser superior o evocador, o médium, o grupo inteiro, mas que estejam num bom caminho, esforçados, merecedores do amparo dos bons espíritos. Este é o pressuposto para que não haja, então, perigo nessa prática. Nessa questão aí entra sempre a questão da utilidade e da razão de se fazer essas evocações, né? As evocações, quando feitas seriamente e com um fim útil, você pode e com certeza lidar com qualquer espírito que seja chamado ou que se apresente na reunião. Essas questões são tão debatidas no meio e de uma forma pejorativa ou de uma forma negativa que até nos entristece. Nós temos hoje, vamos para 22, 23 anos de reuniões familiares. E eu, como ex-dirigente de grupos mediúnicos organizados em casas espíritas, se eu for colocar o tanto de dificuldades e de problemas havidos dentro da casa espíritas, entre aspas, com as normas, etc. e tal, e o que eu tenho com esses anos de experiência com os médiuns dentro do lar, é vergonhoso a diferença de problemas pendentes para dentro da casa espírita, até num trabalho muito mais superficial do que é feito na reunião familiar. Enfim, sigamos, né? Só se deixa dominar aqueles que trabalham ou com ignorância ou com pretensão. Muito bem. Realmente, né? Foi dito aí muito bem e perceba que não foi colocado, né? Até foi colocado aí pelo nosso amigo que está acompanhando, o espírita kardeciano, a questão da pessoa achar que que a garantia de uma boa reunião está no lugar onde ela é feita, né? E não, está justamente em um grupo e os membros do grupo mediúnico estarem imbuídos de boas intenções e suficientemente preparados. Então, independentemente se é feito numa casa espírita ou se trata de um grupo familiar, o sucesso da reunião mediúnica vai se dar em função disso, e não porque se está em um lugar ou se está em outro, né? O Allan Kardec é bem claro em relação a isso. Então, excelente estudo. Muito obrigado ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui, que fez 1h30. Você tem mais uma colocação? Então é isso. Excelente. Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.